Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros. Estamos aqui com o nosso querido irmão Geraldo Campetti. Obrigado, Geraldo, por aceitar nosso convite. Eu agradeço a oportunidade, viu, Renata? Muito obrigado. Obrigada. Eu farei uma leitura do livro Vida Feliz, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, para harmonizarmos o ambiente. Nunca percas a esperança. Haja o que houver, permanece confiando. Se tudo estiver contra e o insucesso te ameaçar com desespero, ainda aí espera a divina ajuda. Somente nos acontece o que será de melhor para nós. A lei de Deus é de amor, e o amor tudo pode, tudo faz. Quando pensares que o socorro não te chegará em tempo, se continuares esperando, descobrirás alegre que ele te alcançou minutos antes do desastre. Quem se desespera já perdeu parte da luta que irá travar, avançando prejudicado. Então, hoje nosso querido amigo falará nas provas do caminho e também fará a nossa prece musicada. A palavra é toda sua, Geraldo. Muito obrigado, Renata. Obrigado aos amigos da Celuz pela oportunidade de estarmos juntos para falarmos um pouco sobre o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo, né? Com essa mensagem já tão alentadora, esperançosa, vamos fazer uma prece musicada que é Súplica a Jesus, de Adriano Gomes, lá de Natal, Rio Grande do Norte, interpretada pelo grupo AMI. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus, ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos como a luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir, afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos como a luz. A música nos traz aí uma mensagem de estímulo, né? Estarmos próximos de Jesus nesses momentos desafiadores, não é? Da transição. Todos estamos sendo convidados e convocados aos nossos testemunhos pessoais, intransferíveis, inadiáveis, porque os momentos chegaram. Mas como a lição de Joana, né, no Vida Feliz, pela psicografia abençoada de Divaldo Franco, nos ensina, é preciso ter esperança, a gente acreditar e também esperançar, porque significa fazer a nossa parte, tendo a confiança no presente e a certeza de que a gente vai alcançar o que nós estamos buscando, porque estamos nos esforçando, estamos procurando fazer a nossa parte, e isso é fundamental. E eu queria trazer, somando aí ao Vida Feliz,
esta obra linda que é Marcas do Caminho, de Chico Xavier, aqui na psicografia de espíritos diversos. E eu quero trazer uma mensagem, que é o de capítulo número 22, essa edição aqui em parceria com a FEB Editora e o Grupo Ideal, André Luiz, né, de divulgação espírita, que é de São Paulo. Estamos resgatando várias obras de Chico Xavier, também com o Grupo CEL, que é o Centro Espírita União de São Paulo. Vão ser em torno de uns 120 títulos que nós vamos editar em conjunto com estas duas editoras. Desde o ano passado, já de alguns anos vimos trabalhando, e agora de 2022 a gente pretende, né, assim, editar mais livros ainda, para poder concluir esses 120 títulos maravilhosos. E aqui tem uma mensagem muito bonita, oportuna, de Emmanuel, que fala sobre as provas, né, do caminho. Ele chama nas provas da senda. A gente intitulou aqui para a nossa fala Nas Provas do Caminho. Então, capítulo 22 desse livro lindo, Marcas do Caminho. Diz assim Emmanuel, pela psicografia do Cândido Chico Xavier: a natureza, por livro divino da sabedoria celeste, já começa com um conceito maravilhoso de natureza, né? Nós que somos apreciadores da natureza, vamos entendendo que fazemos parte da natureza. O ser humano integra a natureza. Ele não é um ser à parte. E a natureza não existe para servir ao ser humano. Pelo contrário, nós, seres humanos, estamos para servir a natureza. É uma visão tanto quanto assim, que faz uma revolução nesse pensamento para que a gente possa entender o nosso papel. Aqueles que somos, né, donos da razão, porque conquistamos isso pela evolução espiritual, precisamos trabalhar de maneira assim inserida no contexto natural, que é o caminho que nos leva a Deus, no respeito, na fraternidade, na solidariedade com todos os nossos semelhantes e irmãos, seja do reino mineral, vegetal, animal. Emmanuel diz que todos são nossos irmãos, assim também Joana de Ângeles. Então, uma coisa muito impressionante para a gente aprender essa questão do respeito, como Kardec coloca em O Livro dos Espíritos. Quando a gente conseguir viver em harmonia, tudo será melhor, não é? Então diz a natureza, por livro divino da sabedoria celeste. A natureza é um livro divino da sabedoria de Deus. Ensina em toda parte que a persistência é o sinal luminoso da evolução. Veja que não é casual, não sei, a Renatinha, ela leu ali o texto, não sei se foi o acaso, entre aspas, foi? Então, veja que a espiritualidade atua, né? Porque foi um texto sobre a esperança, e aqui a palavra-chave que Emmanuel destaca é a persistência, que a gente poderia traduzir como sendo aquela perseverança, a ação determinada, que não desiste, que não desanima, que segue em frente, sempre avante, enfrentando os percalços, os desafios, as crises, não é isso? Mas jamais abandona o barco, jamais deixa de fazer o que é preciso fazer. É claro, né, amigos, que volta e meia a gente enfrenta dificuldades, obstáculos que nos deixam assim meio atordoados, meio até desanimados, e às vezes alguns de nós desistimos. Quantas vezes já não desistimos aí no percurso, nessa caminhada ao longo do tempo, em outras existências, em outras oportunidades. E agora surge novamente a oportunidade do hoje para a gente fazer o melhor ao nosso alcance. Então, Emmanuel ensina que em toda parte, né, a persistência é o sinal luminoso da evolução. Para nós evoluirmos realmente, né, trazendo luz no nosso caminho, nós precisamos perseverar, persistir. Lá no Evangelho, na antiga lei, a gente encontra que aquele que perseverar até o fim será vitorioso. Paulo também toma essa assertiva, nós precisamos perseverar até o fim para sermos vitoriosos. E é o próprio Emmanuel que vai dizer para nós na coleção Fonte Viva, notadamente nesse livro Fonte Viva, que a perseverança é a base da vitória. Só seremos vitoriosos se perseverarmos, e perseverarmos até o fim. Já diz o poeta que quem persevera alcança, não é isso?
Quem persiste alcança, não é? Quem espera alcança. Esse esperar não é no sentido de cruzar os braços e ficar admirando, como se fôssemos meros espectadores da realidade. Nós somos agentes da mudança, portanto, este esperar é como a Joana nos ensina em Vida Feliz, na lição que a Renatinha leu, exatamente esperançar. É porque nós fazemos a nossa parte, estamos dispostos à ação. Então, vai dizer Emmanuel aqui vários exemplos deste livro da natureza, que está à nossa disposição, constantemente nos dando exemplo de persistência, de perseverança, que ele vai dizer que é o sinal luminoso da evolução. A gente só abre o caminho da evolução com segurança se nós formos perseverantes. Então, o sol não se faz menos brilhante quando ilumina o vasto espelho do deserto sem água. Veja, mesmo iluminando o deserto sem água, o sol continua brilhando. A flor não esconde o perfume que lhe é próprio, porque surjam emanações pestilentas do charco em que foi sitiada. Ora, a flor, né, ela está no charco, poderia dizer, tem aquele odor todo, no entanto, ela exibe, ela exala o seu perfume, o seu olor, fazendo perfumado aquele ambiente, que se ela está fazendo o seu papel, mesmo diante, aparentemente, de um ambiente que fosse assim adverso, não é isso? A fonte não cessa de correr, porque o leito em que se movimenta se constitua de pedras. O exemplo da água é impressionante, queridos amigos que estão nos acompanhando, nos assistindo, porque o que faz a água? Ela não desiste, ela não para, ela não é interrompida. Se ela tem possibilidade de seguir algum curso, diante da pedra, por exemplo, ela vai e contorna a pedra e segue adiante. Olha que exemplo para nós de persistência, de perseverança, né? Não desistir. E se tem obstáculo intransponível, aparentemente, a água vai se acumulando, a depender de como for, ela vai passar por cima, não é isso? Porque quando ela transborda, mas ela sempre está buscando pacientemente o seu caminho, sem desistir. A árvore não recolhe os seus galhos porque os vermes considerados venenosos lhe venham sugar os frutos. Então veja que coisa bonita, os vermes, né, acabam sugando ali o sabor das frutas e tudo, mas nem por isso a árvore vai recolher os seus galhos. Ela continua fazendo o seu papel, mesmo porque os vermes também têm o seu papel, não é? Como é importante. As estrelas fulguram no seio imenso da noite, aquela imensidade, né? A gente vê assim o céu estrelado, uma escuridão tremenda e as estrelas iluminando. A gente até pensava no passado que as estrelas eram uma abóboda celeste só para enfeitar os nossos olhos, só para trazer beleza. Olha só, né, como a gente era ignorante. Hoje a gente é um pouco menos ignorante, a gente já reconhece que essas estrelas constituem-se, né, de mundos, de planos, de planetas, como o Espiritismo nos ensina, né, na pluralidade dos mundos habitados, essa diversidade maravilhosa nessa criação divina, e a gente vê apenas um pedacinho, né, com os nossos olhos aqui, estrelas mais distantes, mais próximas, enfim, mas são todos mundos que servem de moradas aos nossos irmãos, né, a nós todos espíritos. A catarata é a força divina da terra a despenhar-se no abismo. Quando a gente vê a catarata, né, aquela, não sei se vocês já viram, é tão bonito, né? No Mato Grosso é que tem aquele véu da noiva, não é isso? E aí você tem também as cachoeiras, né, as cataratas, não é? No sul. É tão gostoso, a gente vê aquelas coisas lindas, a água pungente, dinâmica, não é? Cumprindo o seu papel. Então, ela é uma força divina aqui da Terra, né? E despenha-se do abismo, não tem medo, não deixa de cumprir, não é, a sua parte. O pântano drenado é chão proveitoso. O próprio pântano, que a gente poderia dizer, não vale para nada, tudo tem a sua serventia, tudo tem o seu valor. Então, ele drenado, ele é chão proveitoso. Aí vai fechar aqui, encaminhando para o nosso entendimento, quando traz para a figura do homem, Renato. Olha só o homem dá curso ao desânimo. Apenas nós, seres humanos dotados de razão, damos curso
ou seja, espaço, e alimentamos o desânimo. O desânimo significa falta de ânimo. Sem ânimo é sem anima, sem vida. Quem está desanimado é como se estivesse morto, né? Aquele Walking Dead, né? Você está morto-vivo ali, tudo sem razão, sem vida. O desânimo nos leva à morte e a gente tem que tomar muito cuidado, né? Para não nos deixarmos influenciar por essa, eu diria, né? Esse vício ou essa mazela, essa enfermidade. Nos conta Humberto de Campos, não, é o espírito Neio Lúcio, no livro belíssimo chamado Jesus no Lar. Não sei se vocês já leram. Ele tem um capítulo quando fala exatamente sobre essa questão de um servo que era um trabalhador, que estava desempenhando um excelente papel, e nada, né, o destituía, porque a influência das trevas tentou ali abalar, né, a sua trajetória, afetar a sua família, levar ele à pobreza, e também tentá-lo com a riqueza, enfim, nada o desviava do caminho. Aí o obsessor cansou, foi levar lá para o chefe das trevas, olha, não tem jeito isso daí. Ele falou, tem jeito sim, você vai chegar perto dele, vai começar a desanimá-lo. Vai dizer que quem é ele para desenvolver essa tarefa? Quem ele pensa que é? E não tenha pressa, não. Vai incutindo pensamentos sutis ali, como se não quisesse nada. Vai deixando ele se alimentar de que ele não tem força, de que ele não tem valor, de que ele é um zero à esquerda, de que ele não tem condições. E assim fez, então, esse obsessor, acompanhando a orientação lá do gênio das trevas. E acabou, Renatinha e amigos queridos estão nos acompanhando, que de fato esse servidor do Evangelho acabou então desanimando e desistindo por essa influência, porque não se sentia capaz de desenvolver a tarefa. Então nós temos que tomar muito cuidado, ter muita vigilância. Não é só o homem dá curso ao desânimo e à desconfiança. Nós desconfiamos. A desconfiança é a falta de fé. A confiança é a segurança de que nós somos amparados, de que nós estamos assistidos. E quando falta essa fé, essa confiança, a gente acaba tendo insegurança na caminhada ante os reservatórios inesgotáveis da paciência e da bondade divina do Senhor. Quer dizer, a gente tem a capacidade, usando a nossa razão e o nosso livre-arbítrio, de desanimar e desconfiar da providência divina, dessa bondade infinita que usa de tanta paciência para conosco. Só o homem duvida, só nós duvidamos. Nenhum exemplo que foi dado aqui da natureza duvida. E os nossos irmãos considerados na escala inferior, né, da evolução, não desanimam. Instintivamente vão fazendo, né, com a sensibilidade, vão fazendo o seu curso, não é isso? Só o homem duvida, ou seja, deixa de acreditar, de ter fé. Dilacera-se, acaba se ferindo, né? Dorme. A gente, então, não tem a consciência desperta, muitas vezes, e recua, e ainda assim, diante do enfrentamento, a gente estagna, né? Você para, assim, você pode encontrar um obstáculo, e isso vai fazer com que, como Emmanuel diz aqui, perdendo, por vezes, benditas oportunidades de elevação para os cimos deslumbrantes da vida. Veja que o nosso destino é evolução. É o amor, é o bem. Todos estamos aqui para sermos felizes. Não é para sermos, né, sofredores, ficarmos aí em situações difíceis como se fossem insolúveis. Não. As provas que nos chegam são provas proporcionais à nossa capacidade de superação. E se a prova chega carregando a lição, como nos ensina Emmanuel, é porque a gente já tem condições de enfrentá-la. E mais que isso, de superá-la. Por isso a esperança, a confiança, a perseverança é fundamental para a gente conseguir vencer. E na indisciplina, olha só, a disciplina precede a espontaneidade, ensina-nos Emmanuel no livro Fé e Vida, na psicografia de Chico Xavier. A disciplina vem antes, então, da naturalidade, da espontaneidade. Para eu agir natural, agir com hábito, eu antes tenho que me disciplinar, me esforçar, perseverar. Depois passa a ser espontâneo, natural. Por quê? Porque eu já adquiri o hábito. Aí eu não preciso fazer mais força. Mas até lá, eu preciso me esforçar. E a disciplina é característica comum dos espíritos superiores. E aí eu fico pensando, viu, Renatinha, amigos, queridas, amigas,
Como eu sou indisciplinado ainda, né? Porque devido à inferioridade espiritual. Mas a gente vai conquistando. A disciplina a gente não encontra pronto por aí, não. Ah, vai numa prateleira de mercado, compra disciplina. Ah, vai numa farmácia, compra lá uma dose de disciplina. Não. A disciplina é uma conquista gradativa, né? Com esforço próprio. E Emmanuel diz, e na indisciplina e na intemperança, a gente perde a temperança, ou seja, aquele comportamento de harmonia, de equilíbrio, de serenidade. A gente perde a calma com muita facilidade, perde a paciência, fica colérico, irado quando alguma coisa não é do nosso jeito, né? A gente quer as respostas em cima, assim, aí a gente fica exigindo da providência divina. Então, essa nossa intemperança nos tira a paz. Lembrando da bem-aventurança de Jesus no Sermão do Monte, quando começa, não é? Sermão do Monte com as bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, como é importante essa paz, essa temperança, não é? No desespero e na negação a que se entrega comumente, procura fugir ao quadro de obrigações que lhe cabem. Olha só, a gente ainda com esse comportamento desesperado, né, de negacionismo, quando a gente vê tantas coisas acontecendo na atualidade, com o discurso do ódio, da descrença, das fake news, das contraverdades, da influenciação negativa. Veja como é assim, a gente precisa trabalhar muito isso, não é? E a gente acaba entrando em desespero, que não dá conta de esperar com paciência. Procura fugir, então, aos quadros das obrigações que lhe cabem. A gente tenta fugir do nosso dever. Aí a gente vai ser infeliz, porque a gente é feliz quando cumprimos com os nossos deveres. Mas, ainda que se projete aos confins do universo, não encontrará senão a si mesmo. A Renatinha, que é psicóloga, sabe muito bem disso, né? Não há como fugir de nós mesmos. Nós precisamos aprender a nos amar, porque somos espíritos imortais e conviveremos conosco para o resto da vida. E sabe quando é que a vida acaba? Nunca, porque somos imortais. Então a gente precisa aprender a se amar, se perdoar, ter autoestima, reconhecer limites, não querer fazer tudo de uma vez. Quer dizer, a gente entra em desespero porque abraça, né, compromissos maiores do que a nossa capacidade. Deus não vai nos colocar provas além das nossas forças, nem cargas além dos nossos ombros, não é? Mas a gente às vezes se precipita, quer fazer tudo uma vez. Não, temos que ter essa calma, essa temperança e saber que em qualquer lugar do universo nós vamos buscar um encontro de nós mesmos com as suas realidades conscienciais, com o impositivo de tudo recapitular e tudo recomeçar para reaprender e refazer. Encontrar o caminho certo, porque o natural é isso. O normal natural divino é o bem, é a evolução, é o amor, é a felicidade, conforme nós falamos. Tudo que é diferente disso é um desvio. Então, nós podemos estagnar, parar temporariamente por uso do livre-arbítrio inadequado, depois vamos sofrer as consequências. E quando cometemos um mal também, um erro, né, nos afastando da lei divina, a gente também sofre as consequências, não como castigo divino, mas como oportunidade de aprendizado, que não vem só pela dor, pelo sofrimento, vem também pela oportunidade do trabalho, da reparação, né, fazendo bem ao próximo, vivendo a caridade, que é o grande ensinamento do Espiritismo, trazendo o Evangelho de Jesus com tanta clareza para nós. Assim, pois, encerra Emmanuel, em nossas lutas naturais do caminho regenerativo e santificante. Veja, as lutas naturais do caminho nos ensejam a regeneração, a santificação. Aceitemos o cálice de nossas provações. Vamos aceitar. Nós vamos tomar esse cálice, não é, amargo, é como o remédio que cura, né, que vai nos trazer o benefício. Nem sempre ele é doce, às vezes, muitas vezes amargo, e a gente precisa, né, ingeri-lo para o nosso benefício. Então, vamos aceitar. A aceitação com o coração é a resignação, como nos fala Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. A aceitação da razão é obediência. Obedece, então, quem pode, quem tem juízo, manda, não é? Quem pode, na verdade, obedece quem tem juízo. E a do coração, que é fundamental, é a chamada resignação. Se eu não aceitar com o coração, eu não consigo me integrar,
eu não consigo me harmonizar. Então, seja qual for, chovendo-lhe corajosamente o conteúdo, vamos tomar esse cálice, lembrando de que nada vale para nós a fuga dos deveres fundamentais que nos competem. Então, não vale a fugir, declinar, afastar-se, desanimar e desistir. Porque em nos afastando dos aguilhões salvadores, veja os aguilhões, aquilo que às vezes nos fere, nos magoa, não é? Nos faz doer, é dorido, processo difícil, mas são salvadores. Vão nos levar aí a um aperfeiçoamento, ao conhecimento de nós mesmos, a uma superação. Esses aguilhões salvadores dentro da vida, estamos simplesmente recusando em vão o programa sagrado de Deus. Ora, então se a gente se afasta, nós estamos recusando o programa de Deus na nossa vida. Nas provas da senda, nas provas do caminho, é a oportunidade que a gente tem de evoluir. Todas as provas são abençoadas, carregam as suas lições e nós precisamos aprender com seus ensinos. A gente não precisa errar para aprender, mas temos a obrigação de aprender com os erros, né? Com as lições que os erros nos trazem. Então, a gente vai seguindo em frente, com perseverança, com persistência, fazendo a nossa parte. Se por um acaso desanimarmos ante uma prova mais difícil, não desistamos. Mesmo que a gente dê uma desanimada, ai, nossa, hoje está tão difícil. Ontem mesmo conversando com uma amiga, dizia, você não fica de vez em quando assim abalado, meio triste, né, meio mexido por dentro? Eu falei, claro, todo mundo que está vivo fica na condição que a gente se encontra. O que a gente não pode deixar é se entregar. Então, se você está num momento mais difícil, pare, pense, pondere, se recolha, faça prece, não tome decisão precipitada, porque às vezes a gente está assim meio desanimado, quer desistir de tudo, quer abandonar tudo, ah, não dou conta, não. E não tome a decisão sozinho, se tiver dúvida, alguma coisa, vá conversar com alguém mais experiente, vai buscar ajuda no centro espírita, um atendimento fraterno, todos somos necessitados, e aí a gente vai encontrando as forças necessárias nessas abençoadas provas do caminho, da nossa senda da caminhada, Renatinha, que nos fazem evoluir. Então, Deus nos coloca essas provas porque a gente tem necessidade delas, não são casuais, elas são causais. A gente precisa, então, aprender a lição que elas nos ensinam. É claro que ainda somos provados e testados e tentados porque ainda somos inferiores. À medida que a gente evoluir, nós não vamos precisar mais ser tentado, testado, provado, porque a gente já demonstrou para nós mesmos que temos capacidade. Mas por hora, a necessidade ainda. Então, vamos agradecer as provas abençoadas, sem ser aqueles que sofremos, que curtimos o sofrimento como se fôssemos, né, masoquistas, nada disso. Mas a gente toma isso como oportunidade de evolução, como diz o ditado, fazer de um limão uma limonada, e vamos seguir em frente, porque Deus sempre quer o melhor de nós. E com esperança e perseverança, a gente segue em frente e sempre vence, se perseverarmos até o fim. Que Jesus nos abençoe em nossos esforços hoje e sempre. Seja, Geraldo, que possamos aprender por amor, né? Nem sempre precisa ser pela dor, né? Se a gente se mantiver no caminho com fé, com perseverança e esperança, a gente pode sim aprender com amor, né? Por amor. Exato. Muito obrigada, Geraldo. Eu agradeço a oportunidade, que seja útil para nós todos nessas reflexões, como assim são para mim. Confesso a vocês, fico pensando, refletindo, né? E nos esforçando para vivenciar isso no dia a dia. Todos nós estamos nessa caminhada e vivemos num regime de interdependência, como fala Bezerra de Menezes, e precisamos aprender, né, a nos ajudar. Nos ajudamos os outros, a gente é ajudado e, ao mesmo tempo, também ajuda. A travessia é desse jeito. A gente está num ponto da evolução que temos aqueles a quem a gente estende as mãos, isso é muito bom, e temos aqueles outros a quem a gente estende as mãos para receber ajuda. Então, é a travessia, né? Caminhamos juntos no esforço de cada um, buscando sempre fazer o melhor, que é o nosso grande desafio, desistir jamais. Exatamente. Muito obrigada por uma enorme fonte de aprendizado. Que bom. E peço para você fazer a nossa oração final, né, que também será cantada. Então,
que possamos elevar o nosso pensamento através da música. Ok. Disse que cantar é orar 2 vezes, né? Essa daqui é a prece de José Carlos Freixo, que foi interpretada pelo grupo Acorde. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui. Em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Que assim seja. Maravilhosa essa canção, uma verdadeira oração. Né? Agradeço muito, Geraldo, por aceitar o nosso convite, pelos os ensinamentos, né, que possamos levar em prática no nosso dia a dia. Né? Eu que agradeço, querida. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Abraço a todos os nossos amigos e irmãos. Muito obrigada. Mais uma vez, obrigada a todos pela companhia e até a próxima.